Ei, gente! Olá, meus queridos! Boa noite! Uma linda noite para todos vocês, meus queridos! Acenando para vocês também. Acenando para vocês, aos corações subindo, gente. Obrigada, Marilon. Vamos entrando, meus queridos, para a gente começar. Não precisa pedir permissão para entrar. Ei, Léo, boa noite para você também, para todos nós. Vamos começando então, meus queridos. Vamos lá. Vamos entrando aqui nessa sala. Muito obrigada, Paulo. Uma linda noite para todos nós, não é mesmo? Vamos então entrando aqui, começando aqui esse encontro maravilhoso, que eu tenho certeza que está contribuindo muito para a transformação da sua vida. Eu tenho certeza que sim, é o meu desejo, é com essa intenção que eu estou aqui. Aos corações subindo, gente. Que lindo, obrigada pelo carinho, obrigada pela presença. E a todos vocês que estão aqui, um brinde a vocês, a nós, a todos nós, a cada um de nós. Não precisa pedir permissão para entrar, gente. Um brinde à nossa construção, um brinde à nossa vida, à nossa nova vida, a vida que a gente está construindo. Um brinde aos nossos sonhos. A gente está aqui, a gente vem nessa vida para cumprir os nossos sonhos. Não tem sentido a nossa vida sem o nosso sonho, não é mesmo? É para isso que a gente está aqui. Então, que a gente consiga manifestar todos eles, cada um deles. Que está aqui em ressonância com o desejo legítimo da nossa alma. Tá? É o meu desejo que cada um de vocês consiga manifestar o seu sonho ou os seus sonhos, se for mais de um. A todos nós, aos nossos sonhos, a essa noite maravilhosa, é essa construção que a gente está fazendo aqui, coletiva. Amém. Agradeço pelo carinho, não sei de onde que vocês estão falando. Se puder me falar de onde que é, eu vou ficar muito feliz de saber. Eu sei que tem gente aí espalhado por vários lugares aí, daqui do Brasil, fora do Brasil. E à medida que a gente vai conversando, eu vou conhecendo um pouco mais de cada um e vou sabendo aí de onde que vocês estão falando comigo, não é mesmo? Acenando para vocês também, meus queridos, aos corações subindo. Amém. Vamos lá então? Vamos lá. Para quem não me conhece, está chegando aqui agora. Araguaína, Tocantins. Para quem não me conhece, está chegando agora. Todas as segundas e quintas a gente está aqui nessa sala, nesse trabalho de crescimento, expansão interior, um trabalho de aprofundamento dentro dos princípios da física quântica, São Paulo, Santa Amaro, aprofundando nos princípios da física quântica, também dentro da espiritualidade, para que a gente possa crescer, expandir, para que a gente possa trabalhar aqui, Goiânia, para que a gente possa trabalhar no nosso crescimento pessoal, emocional e espiritual. É para isso que a gente está aqui. Então, para você que está chegando agora, é a primeira vez que está aqui participando, tá? E aí talvez você pergunte assim para mim, Rio de Janeiro, talvez você pergunte assim, mas para que isso? O que é negócio de crescimento? Eu faço, flamenco, eu danço, quem me perguntou aí? Deixa eu baixar aqui que está um pouquinho alto. E aí talvez alguém possa perguntar assim, mas para que, Cláudia, que a gente vai ficar com esse negócio aí de crescimento, expansão, sei o quê, vou ficar aqui perdendo meu tempo com isso? Só para você entender que se a gente não trabalhar nesse nosso crescimento, nessa nossa expansão, a gente não consegue o fortalecimento necessário nosso, individual, para que a gente possa realmente ser dono do nosso poder, para que a gente possa ser realmente dono da nossa vida, para que a gente possa realmente assumir o controle da nossa vida e manifestar o que a gente quer, o que a gente deseja, para que a gente não seja
um fantoche nas mãos dos outros, para que a gente não fique aí num círculo vicioso de dor e sofrimento, não é mesmo? Para que a gente consiga realmente ter uma vida maravilhosa. Que a gente veio aqui nesse mundo não é para sofrer, não é para cumprir karma, não é para ter dor e sofrimento, não é para desenvolver problemas de saúde que os nossos familiares tiveram, não mesmo. Mas a gente só começa a entender isso quando a gente começa a entender o que a gente está fazendo aqui, por que a gente vive certas coisas, ou então quando a gente começa a se questionar, boa noite para vocês também, meus queridos. Ou então quando a gente começa a se questionar, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso agora? Será que eu tenho mesmo que enfrentar isso agora? Bom, então, né? É para isso que a gente está aqui, que a gente encontra aqui toda semana, toda segunda e quinta. E quem já está aqui comigo já está nesse crescimento, já está nesse trabalho e já está conseguindo coisas, né? Eu tenho pessoas aqui que já estão comigo aqui há algum tempo e me acompanhando nas lives, e eu tenho tido retorno dessas pessoas e eu fico muito feliz de escutar. Tem umas pessoas que, inclusive, que elas falam aqui nos próprios comentários das lives, as pessoas falam e vocês podem também interagir. Eu gostaria muito que fizessem assim, porque o encontro também fica mais rico, tá bem? Bom, então eu escrevi assim, vamos lá, eu coloquei assim no feed, porque sempre eu coloco no feed um viés, né? Por onde a gente vai começar essa caminhada da noite, para que a pessoa não chegue aqui muito perdida, sem saber assim, o que é que a Cláudia vai falar, que texto é esse, né? Sobre o que ela vai discorrer ali. Então eu escrevi assim: eu posso inspirar você, começar a acordar você, sua alma, mas eu não posso agir por você. Claro que não, não é mesmo? Expandir a consciência, despertar, adquirir conhecimento, tudo isso é muito importante? É sim, mas isso, apesar de tão importante, não vai garantir que você tenha êxito na manifestação dos seus sonhos. Não vai, tá? É preciso, então, que você faça o quê? Que você aplique o que você está aprendendo. Que você comece a fazer, a praticar os exercícios. Boa noite para vocês também, meus queridos. Que você comece a colocar em prática, que você comece a colocar ação. É colocando ação que você vai ter êxito. Então não é só ficar sabendo que, através dos princípios da física quântica, eu posso curar minhas dores. Posso. Através da física quântica eu consigo entender o que aconteceu comigo. Sim, consigo sim. Através da física quântica eu consigo ter mais dinheiro, mais abundância em termos de saúde, de prosperidade, de dinheiro, de amor. Eu posso manifestar um amor. Boa noite para vocês também, meus queridos, acenando para vocês. Mas, para que a gente tenha êxito nisso, para que a gente consiga aí manifestar essa melhora no quadro de saúde, né? Uma saúde aí no nível mais elevado, para que a gente possa ter vigor, porque de que adianta a gente ter um sonho, ter dinheiro, né? O dinheiro nos dá liberdade, sim, mas de que adianta se a gente não tem saúde, não é mesmo? Boa noite para você também, boa noite, meus queridos. Então, e a física quântica, os princípios da física quântica, eles nos ensinam como fazer tudo isso, com práticas e com a reprogramação da mente. Vamos entender que 90% está na mente, na reprogramação que a gente está falando. Eu falo demais nisso, né? Essa tal da reprogramação mental, né? 90% está aí dentro dessa reprogramação mental. E 10% são práticas, são os exercícios. É o que a gente vai fazer, é o que a gente diz, é o que eu chamo de ação massiva. Arregaçar as mangas, né? É arregaçar as mangas e como se diz, botar para quebrar. É fazer a coisa funcionar. Porque de nada adianta você estar aqui comigo, escutar, sabe que é possível, que eu consigo isso, aquilo e aquilo outro, se você deixa por isso mesmo. Ah, não vou mexer com isso não vou fazer isso não, tá? Então, para você entender que só de você estar me escutando aqui já tem algo acontecendo? Tem, mas é algo pequeno.
perto do que eu quero para você. Para você ter o grande, o grandioso que eu estou tendo na minha vida, você precisa fazer. Você precisa colocar ação naquilo que você deseja, tá? E aí você pode ou não fazer isso. Claro, eu não tenho controle da sua vida. Eu estou aqui na intenção de despertar você. Eu estou aqui na intenção de que a minha alma consiga falar com a sua. Ela já está falando, né? Ela já está falando. Você está aqui em alma, eu estou aqui em alma também, não é mesmo? A minha intenção é que a sua alma, ao me escutar, que ela dê um sinal para você, que ela fale com você assim: oi, presta atenção nisso que ela está falando aí. E entenda, tudo que eu estou falando aqui não é nada meu, né? Esses princípios são leis universais. Eles existem há muitos anos antes da gente ter nascido, não é mesmo? Só que pouquíssimas pessoas usam, né? Aprofundam no estudo desses princípios e colocam na vida, aplicam na vida. Por isso que a maioria das pessoas tem vida sofrida, sofre em alguma das 3 áreas, seja na saúde, nos relacionamentos ou em relação à situação econômica, não é verdade? Sabemos que sim. Então eu coloquei no meu feed, você pode fazer isso ou não, a escolha é sua. Mas é importante lembrar que o preço que você poderá pagar... Muito obrigada, André. Muito obrigada, viu? Oi, Janine, minha linda. Mas o preço que você poderá pagar, eu coloquei no feed, né? Mais tarde, daqui a 10, 20, 30 anos, é um preço muito alto. Será que não é não? De você, daqui a 10, 20, 30 anos, você pensar assim, nossa... Eu fiquei sabendo que eu podia ter investido na transformação da minha vida. Eu soube disso lá atrás e eu não dei tanto valor, tanta importância. Se eu tivesse seguido aquilo, se eu tivesse me aprofundado... Não, Carlos, eu não sou seu amor, tá bom? Eu gostaria que você se dirigisse a mim de outra forma, tá bem? Carlos, eu não gostei, então eu peço que você tenha muito cuidado para conversar aqui comigo, para se referir a mim, para se dirigir a mim, tá bem? Eu não sou seu amor, você pode ter admiração e respeito por mim, ok, tá? Você não me ama, certo? Então, eu sei o que é o amor, tá bom? E assim, eu tenho lives que eu falo sobre o amor, e eu não vou ficar deixando aqui que as pessoas me chamem de meu amor, porque eu não sou seu amor. Você não me conhece, você não tem convivência nenhuma comigo, você não tem liberdade nenhuma comigo, você não tem intimidade nenhuma comigo. Eu não vou, novamente, tem acontecido isso aqui nas lives, gente, por favor, eu peço elegância, eu peço respeito, sabe? Eu trato vocês dessa forma. Então, assim, no momento que eu tiro um tempo meu para estar aqui, eu preparo meu texto, eu me preparo internamente, eu me distancio de tudo, me distancio, inclusive lá do Instagram, porque eu quero estar aqui, eu preciso me esvaziar de tudo, eu quero estar aqui inteira em termos de energia, porque eu sei que fica essa energia com vocês. Assim como eu recebo de vocês. Então, pro moço aí que me chamou de meu amor, por favor, tá bem? Saiba com quem você está falando, saiba onde você está. Bom, então vamos continuar. E aí, né, você tá lá na frente, você pensa assim, puxa vida, se eu tivesse seguido, né, a Cláudia falou daquilo, a minha alma, né, escutou aquilo que a Cláudia falou, parecendo estar em ressonância, como se a minha alma falasse assim, presta atenção no que a Cláudia está falando, nossa, se isso for verdade mesmo, isso é maravilhoso, a vida que a gente vai ter é um espetáculo, não é mesmo? Isso é sua alma dizendo, sabe por quê? Porque é o que eu falo aqui. As coisas que eu estou dizendo não são coisas que você está aprendendo, não, são coisas que você está... É um acordar mesmo, é um despertar. Tudo isso a sua alma já sabia de tudo isso. Tudo isso já está dentro de você. A sua alma já sabe de tudo isso que eu estou falando. Só que está adormecido, está esquecido aí dentro. Você está envolvido com as suas coisas. Você está aí numa roda de uma vida que eu não sei, sem aprofundar. Marcos, está saindo porque sempre tem palhaços que insistem com a falta de educação. Não, peço que você não saia. Não, você não precisa sair por causa disso, tá bom, Marcos? Bom, você tem o direito, todos nós temos o direito de ir e vir.
Mas, Marcos, você não precisa de sair por causa desse moço. Eu não saí por causa dele, não é mesmo? A gente tem que saber lidar com os desafios também. É um desafio, claro que é, tá? Não precisa ficar triste, não. Eu já estou aqui, já estou seguindo, já segui, já dei o recado para ele, certo? Aqui quem está no comando aqui sou eu, não é mesmo? Eu estou comandando, então não vai ter qualquer coisa que quiser. Aqui não é isso não, a gente não vai ofender o outro, não vai ter, sabe? Não vai. Então, se você tem confiança e quiser ficar, ok. Se não, você pode ir. Boa noite, Tiaguinho. Fique como você quiser. Nada deve ser forçado. Escute a sua intuição. Se você está sentindo aí que deve sair, então, faça isso, tá bom? Então, lá na frente, se acontecer isso, né, falar assim, poxa, será que eu não devia ter seguido aquilo que a Cláudia falou? Parecia que minha alma estava dizendo para mim, escuta, segue, faz, porque é uma possibilidade, é um prenúncio de uma vida melhor. Né? E aí você desconsidera e vai seguindo sua vida, envolvido com as suas coisas, seu trabalho, suas coisas aí, seu dia a dia. Quando lá na frente você pensar e falar assim, nossa, passaram 20 anos, eu podia ter feito isso, né? Então, por isso que eu coloquei no feed que talvez, certamente, né? Talvez não, certamente, oi Barbosa, oi para você também. Certamente, o preço que você vai ter que pagar, exatamente, aqui não é o Tinder não. Muito obrigada pelo apoio, tá bom, Luiz? Muito obrigada mesmo. É isso, né? Então a pessoa vem pra cá achando que é aplicativo de encontro. Nada a ver, não é mesmo? Então, assim, eu escrevi no feed sobre o que é a live, né? Mas vamos lá, sempre aparece também um e outro assim, são os desafios que a gente tem pelo caminho. Se eu fosse olhar os desafios, eu não estaria aqui. Né? Eu não estaria aqui se eu fosse pensar no desafio. Mas não é nele que eu estou pensando. Eu estou pensando no meu propósito, na minha intenção. Eu estou pensando nos retornos que eu tenho, no que as pessoas têm falado para mim, de que já estão conseguindo crescer e avançar e conseguir coisas, tá? Oi para você também, Luiz. Então eu quero que você pense nisso, para que você lá mais tarde, daqui a alguns anos, você não tenha que pagar esse preço, sabe? É um preço muito alto, não é mesmo? Oi acenando para vocês também, meus queridos. É um preço altíssimo que você vai ter que pagar, um arrependimento. Eu poderia ter seguido isso, eu poderia ter me aprofundado nesses princípios da física quântica, seguido essas práticas para transformar minha vida e não fiz, né? E aí, quando eu falo assim, eu coloquei no feed, não é só pensando em você desfazer uma sociedade em que você foi enganado, que você foi passado para trás, em você romper um ciclo, um relacionamento de amizade em que você percebe que não está fazendo bem ou terminar um relacionamento amoroso, afetivo, um namoro, um casamento em que você foi traído. Não, eu estou falando de um arrependimento que pode surgir lá na frente, porque você deixou de seguir seu sonho, porque você abriu mão do seu sonho, em detrimento aí de medo, de falta de coragem de sair da zona de conforto, ou às vezes até de outras pessoas, porque algumas vezes a gente coloca o sonho do outro à frente do nosso. Algumas vezes, obrigada, obrigada, a Claudinha aqui agradece, tá bom? Muito obrigada, Luiz, que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada, vocês são maravilhosos. Muito obrigada mesmo, tá? Então, é por essa estrada que nós vamos seguir hoje. E era para ser estrada mesmo, mas quem está me acompanhando aqui sabe que eu sigo sempre a voz da minha alma. E aí eu ia colocar uma estrada, como às vezes eu coloco aqui, que tem uns passarinhos, umas árvores. E aí hoje eu estava aqui tomando café da manhã e eu liguei a televisão, entrou esse aqui, porque já ficam algumas coisas na minha playlist, né? Esse aqui, esse anjo entrou e eu falei, não, vai ser o anjo de hoje. Era para ser uma estrada com árvore, com passarinho, com flor. Oi, Dani, minha linda, vamos entrando. E eu falei, não, se esse anjo entrou aqui, é ele que vai ser. E certamente nós teremos aqui esse anjo, que está aqui com a gente aqui, nos abençoando, iluminando nossos passos, iluminando o nosso pensar. Que com a força desse anjo,
que eu consiga ajudar você a abrir mais a sua mente, para que você consiga realmente estar na programação da sua vida. É a minha intenção, meus queridos. É por isso que eu estou aqui, tá bom? Vamos então? Quem quiser tirar o sapato, a gente está começando. Hoje o foco não está na estrada, o foco está no céu. Nós estamos aqui temporada de portal, né? Temporada de eclipse, não é mesmo? Caminhando para uma lua minguante, então nós temos aqui um céu cheio de luzes, no sentido literal e no figurado também. E nós vamos aqui usar de todas essas energias. E além disso, nós temos os anjos e todos os seres de luz que nos acompanham para ajudar nessa reprogramação, para ajudar a gente na transformação dessa vida, para que a gente possa colocar essa vida lá no alto e que ela seja realmente uma vida com muita abundância, não é verdade? Amém, que assim seja para todos nós. Gilson, acenando para você também, meus queridos, vamos entrando aí, tá bom? Bom, então, por essa estrada que seguiremos, e aí assim, a tomada de decisões envolve coisas muito simples. Tudo que eu tenho ensinado para vocês, a Dani que está aqui sempre, né? O Adriano que está aqui sempre, o Alcemir, algumas pessoas que estão sempre... Isso aí, Dani. Essas pessoas que estão aqui comigo sempre já sabem que as dicas, não é mesmo, Dani? As dicas não tem nada de complicado, é tudo coisa muito simples, não é mesmo? Então, essas pessoas que estão comigo sabem disso. Obrigada, muito obrigada, Darlécio. Mas, exatamente por ser simples, né, por essas dicas, né, pelo fato de cada uma delas ser muito simples, é que também a gente tem que ter o cuidado, porque de tão simples que é, pode ser também que a gente não faça, tá? E aí, novamente, quem vai determinar, quem vai dar esse comando é você. Muito obrigada, amém, a todos vocês, as famílias de vocês também. Obrigada mesmo pela gentileza, obrigada pela educação, pelo cuidado, pelo carinho, tá bom? Bom, e aí então, eu coloquei lá no feed assim, eu posso até ajudar você a acordar, mas a caminhada, ela tem que ser feita com seus próprios pés. Ô Neto, eu não li isso aí que você escreveu, tá bom? Só para você entender que não é por esse caminho que você vai comigo aqui nessa live não, tá bom? Quem tá na condução sou eu. Então, eu tô te dando a oportunidade de você apagar o comentário, tá bom? De você apagar o comentário. Oi, Wagner, fico muito feliz em saber que você está mudando sua vida aí comigo aqui. É isso que é gratificante para mim, é por isso que eu estou aqui. Novamente, se eu fosse olhar os desafios, eu não estaria. Mas é uma fala sua, Wagner, que me estimula, serve de estímulo para mim, esse retorno é importantíssimo. Eu te agradeço muito, minha alma fica muito feliz de escutar, tá bom? Vamos começar então, meus queridos, para você que já está despertando, né? Que já está começando a escutar a voz da sua alma, porque se você está despertando, você já está conseguindo escutar a voz da sua alma sim, tá? E certamente ela tem falado com você, os cabelinhos para cima aqui, gente, e aí a sua alma tem falado com você sobre o seu sonho. A sua alma deve, se você já está despertando, você está escutando a voz da sua alma. E a nossa alma, ela nos fala sim dos nossos sonhos. Ela nos fala, ela nos dá... Não, eu não vou parar não, fica tranquilo, eu não vou parar não. Não vou não, tá bom? Para mim também é muito importante estar aqui, Wagner, tá? Fica tranquilo que eu não vou parar não, tá bem? Então, para você que está aqui, que está despertando, você já está escutando aí a voz da sua alma, ela está falando sobre o seu sonho, às vezes mais de um, né? Que às vezes você tem mais de um sonho. Você tem um sonho na área da saúde, você tem um sonho na sua área dos relacionamentos, que é encontrar uma pessoa para viver um relacionamento aí recíproco, verdadeiro, né? E você também pode ter um sonho de melhorar a sua situação financeira, não é mesmo? Então, você tem aí o seu sonho e você já está começando a escutar a voz da sua alma, com certeza ela está te falando desse sonho, porque ela nos fala assim, né? E aí, o que tem que acontecer então? Você terá que se fortalecer, se preparar para conseguir manifestar esse sonho, entende? Porque, vamos pensar, vivendo do jeito que você está vivendo,
com a vida que você está levando, você não vai conseguir. Acenando para vocês, meus queridos, Victor, Vander, Físio, Herbert, Léo, Neto, acenando para vocês também. Então, se você continuar tendo a vida que você tem, com as coisas que você faz, você não vai conseguir manifestar esse sonho, não. Sim, exatamente. E aí, então, você precisa ter muito claro que você vai ter que deixar de fazer algumas coisas e vai ter que passar a fazer outras. Eu coloquei isso lá no feed, não foi? Inclusive, eu cantei isso na chamada, né? Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, eu fugirei no entanto, enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Então nós vamos ter que dizer não para algumas coisas e nós vamos ter que dizer sim para outras, se a gente quer realmente manifestar esse sonho. E eu quero que você queira, porque vida de dor, sofrimento, de escassez não é para ninguém não, tá bom? Vamos entender também que é a minoria das pessoas que tem essa vida que eu tô falando. Por quê? É tão difícil assim, Cláudia? Não. Porque as pessoas desistem no meio do caminho. Porque as pessoas não dão conta de ir de forma constante, consistente. Aparece um desafio e outra pessoa desiste no meio do caminho. Ou então, acontece uma distração no meio do caminho e a pessoa para, tá? Para você pensar aí em qual situação você se encontra. Acenando para vocês, meus queridos. Para você pensar, quando você estiver numa situação dessa, que a única pessoa que tem o poder de definir, de controlar é só você, tá? Então, vamos seguindo aqui, meus queridos. Vamos lá. Bom, dizer não. Dizer não para quê? Dizer não para tudo que impede você de avançar, de prosseguir, para tudo aquilo que impede você de seguir rumo ao seu sonho. Nós não estamos nessa vida para manifestar os sonhos? Então, porque você precisa entender o seguinte, nem todas as coisas prazerosas da vida, eu estou falando de todas, tá? De forma bem geral, bem ampla. Nem todas as coisas prazerosas da vida, elas são coisas que vão fazer bem a você, tá? Elas não são necessariamente boas para a sua saúde física, mental e emocional, tá? Só que o seu cérebro, ele não faz distinção. No momento que essas coisas são prazerosas para você, ele entende também que elas são boas. E a sua mente, o seu ego, te enganam o tempo inteiro. Então fica difícil, percebe? Por isso que eu digo que a reprogramação mental é um trabalho constante. É um vigiar e orar constante, não é mesmo? Então, é também preciso que você entenda o funcionamento. Acenando para vocês, meus queridos. RJK, Felipe, vamos entrando aí. Então, é preciso que você entenda que o funcionamento... Para a gente fazer essa reprogramação mental, nós temos que entender como é que a mente funciona, não é mesmo? Se eu não sei o que está acontecendo dentro da minha mente, como é que eu vou reprogramar? Como é que eu vou mexer nesse programa? É como um programa de computador, você entende? Sim? Então, primeiro eu tenho que ter um pouco de entendimento. Primeiro eu tenho que saber o que está acontecendo, para depois entrar, tirar o que eu preciso tirar e colocar o que eu preciso colocar. Ou seja, dizer não para umas coisas, sim para outras, tá? E é isso que eu estou fazendo aqui. À medida que eu estou aprendendo, eu estou passando para você. E você, que é um querido assíduo, uma querida assídua que está sempre comigo aqui, você já tem me acompanhado, já deve estar colocando algumas coisas em prática. Eu sei que tem algumas pessoas que já estão. E com certeza você já está tendo êxito aí, você já está vendo, você já está colhendo algumas frutas desse plantio que você anda fazendo. Porque essa colheita, ela nem é tão demorada, é o que eu tenho falado com as pessoas, tá? Não é uma colheita para anos, não mesmo. Ah, é isso aí, Dani. Mas é isso mesmo, sabe? Isso de se sentir às vezes meio perdida, isso acontece sim. Por isso que eu falo que é importante
Me segue aqui, Júnior. Por isso, Dani, que eu falo que é importante que a gente escute novamente, tá? Às vezes você voltar a assistir a live de novo, você lê um texto novamente, tá? Essa repetição é importantíssimo, porque nós temos um padrão aqui dentro, um programa que está aqui, olha quantos anos. Vai ser fácil? Não vai não, Dani. Se fosse fácil, tanta gente conseguia isso e a gente teria aí 100% da população do mundo vivendo de forma abundante. É para estar no seu coração, Miranda, isso mesmo, é minha alma falando para de vocês, tá bom? Fico feliz de ouvir. Bom, e aí esse aprendizado, né, essa reconfiguração desse novo programa, o que ele vai fazer? Ele vai funcionar como uma chama que vai acender dentro de você e não vai se apagar mais, você pode apostar, tá? É uma chama, um fogo, para que você tenha mais energia, mais clareza, mais iluminação mesmo do que você deve fazer, para onde você deve seguir, do que você deve deixar de fazer, entende? Que você vai ter esse fogo aceso dentro de você, a partir do momento que você começar esse trabalho da reprogramação. Boa noite para você também, Eduardo, para todos nós. Oi, Aldemir, vamos entrando, Rogério, vamos entrando, meus queridos. E aí, né, e assim, quando você, eu falo sempre com muita empolgação, porque eu já estou conseguindo, já estou colhendo, já estou conseguindo os resultados, né? E aí, para que você entenda esse fogo, ele não vai deixar você desistir. Obrigada, Aldemir. Amém. Para todos nós, para todos nós. Esse fogo aceso, ele não vai deixar a gente desistir. Porque aí não vai acontecer isso de lá na frente, daqui a 20, 30 anos, a gente se perguntar assim, o que teria sido da minha vida se eu tivesse seguido aqueles ensinamentos? O que teria sido da minha vida se eu tivesse aplicado, se eu tivesse escutado a voz da minha alma? Mas aí, daqui a 20, 30, 40 anos, aí já vai ser muito tarde. Você não vai ter vigor, você não vai ter disposição, talvez não tenha saúde para colocar tudo isso em prática, não é mesmo? Então pensa muito nisso. Então, me acompanha aqui que você vai se refazer, Eduardo, tá bom? Você vai se refazer, tá? Então, hoje vai ser bastante provocador, provocativo, com provocação o tempo inteiro. Novamente, se eu não provocar você, você não sai do lugar. E aí eu quis colocar isso da questão de você pensar lá na frente para realmente alarmar você. Muito obrigada, Júnior, amém. Para alarmar mesmo, para acender uma luz vermelha, de falar assim, nossa, eu preciso começar agora. É agora que eu tenho que começar, essa é a hora, tá? Bom, como vocês já sabem, quem está aqui comigo, me acompanhando sempre, vocês, meus queridos, eu sempre trago um recorte da minha vida, né? Um pedaço da minha história que eu utilizo aqui como um exemplo, né? Para reforçar a minha frase, para ajudar a consolidar o meu texto de uma forma mais clara, né? Os exemplos, eles clareiam, né? Eu como professora, eu sei do valor de um exemplo, né? Então, de vez em quando eu trago aqui um pedaço, um recorte da minha história, tá? E aí, então, um dia eu estava vivendo uma determinada situação, né? Oi, olá para vocês também, meus queridos. Um dia eu estava vivendo uma determinada situação e eu decidi sair do lugar onde eu estava. E aqui eu não estou falando nem de lugar, porque eu não fiz viagem, não é nada disso, tá? É uma metáfora aqui, tá bom? Eu decidi sair do lugar onde eu estava. Muito obrigada, Anderson. Tá tudo ótimo comigo, graças a Deus. Vamos entrando aí. Então eu decidi sair daquele lugar que eu estava. Esse lugar que eu falo, né, um lugar de dor, de sofrimento, né, de uma vida que não é pra gente viver, tá? Eu nem achei agora outro adjetivo não, tá bom? Mas uma vida que muitas pessoas estão nela, muitas pessoas estão nessa vida de dor, de sofrimento, né? Em que você passa por situações em que você não sabe como se mover, em que você se sente parado, parece que você não sabe para onde ir, que às vezes você se sente tão despedaçado, seus pedaços estão todos no chão,
Você não consegue ver, você olha no chão e você vê tudo no chão, tá tudo despedaçado, você tá todo no chão, né? E você olha e você não sabe qual é o primeiro pedaço que você pega para começar a colar, você tá meio perdido, você não sabe o que você vai fazer, né? Você tá com uma ferida aberta dentro de você que tá sangrando, não é mesmo? Eu estava nesse lugar. E foi aí, né, nesse momento que eu tomei uma decisão drástica e falei, chega, não fico mais aqui, para mim basta, dei um basta, né? Eu dei um basta e disse, eu não fico mais nesse lugar, tá? E assim, naquele momento que eu falei, não fico mais aqui, eu estava dando um basta, é porque tinha chegado no limite da dor, tinha chegado no limite de onde eu podia. Foi muito mais do que eu podia suportar, né? Eu sinto que ultrapassou. Vou ensinar, tô ensinando tudo aqui, Júnior. Você tem que assistir minhas lives onde eu falo sobre o amor, tá bom? Porque nessas lives eu tô falando muito de como curar essas feridas, tá? Elas estão no meu canal, lá no YouTube. O link tá aqui na bio, tá? Eu não sei se você é novo aqui no Instagram na minha conta, tá bom? Mas lá quando eu falo, tem uma live específica onde eu falo que precisa curar. E aí eu tô falando de qualquer ferida, qualquer injustiça que você tenha sofrido na vida, seja no âmbito profissional, familiar, com um parceiro, a dois, tá bom? Então eu senti que eu estava no meu limite. Eu senti, pra mim não dá mais, estava doloroso demais. Tinha ultrapassado eu coloquei aqui, tinha ultrapassado todos os meus limites territoriais. E limites territoriais internos e externos, claro, né? Claro, porque o que a gente vive dentro reflete fora e vice-versa. Não precisa pedir permissão para entrar, meus queridos. E também tinha ultrapassado todos os meus limites territoriais internos. Tá? E aí só para você entender a dimensão dessa dor, que aqui não tem metáfora não, é quando a lança te atinge tão profundamente que ela entra na pele, ela ultrapassa os tecidos, ela atinge os ossos, e ela vai mais fundo ainda, ela chega na sua alma. Foi o que aconteceu comigo, foi onde chegou, né? Onde eu cheguei nesse limite que eu falei não dá mais, tá? Então, esse lugar de dor, de sofrimento, né? De achar que eu não conseguiria avançar na vida, que eu não conseguiria curar aquela ferida, não é mesmo? Ah, mas Gilson, pode me acompanhar que você vai ver o tanto que você vai se fortalecer, que você não vai dar conta, você não vai se reconhecer, tá bom? Você tem que assistir as minhas lives, elas estão todas no meu canal. Vai assistindo uma por uma, que você vai ver como é que você vai se transformando. É impressionante. E assim, você nem vai demorar tanto para ver isso, porque vai entrando na sua mente. E o que entra na sua mente entra no seu mundo, tá? E foi aí então que eu tomei a decisão. Amém, assim seja, Gilson, assim é. Você vai ver, você vai me contar depois. E foi quando eu tomei a decisão, né, de buscar, de estudar, de aprender, de buscar algo. Eu falei, não fico mais aqui, eu preciso encontrar alguma coisa. E foi quando eu comecei a pedir a Deus, eu tenho muita fé. E eu aqui também, quando eu falo disso, que eu tenho muita fé, eu também estou falando, sugerindo, eu estou falando, orientando. Porque eu sei que você tem confiança em mim, então você precisa se aliar à espiritualidade. Você nunca vai se sentir sozinho. Eu nunca me senti sozinha, tá? Ô Neto, você tá me incomodando, sabia? Você já falou comigo o negócio de meu amor lá atrás, tá bom? Ai, não dá não. Não dá. Vamos lá, gente. A gente falei, você dá uma chance pra pessoa e continua, não tem jeito, tá bom? Não dá, porque senão atrapalha, em respeito a todos vocês que estão aqui, a mim também, né? Acenando para vocês, meus queridos. E aí, então, foi aí que eu tomei a decisão de buscar. Eu falei, não, eu preciso encontrar alguma coisa. E eu encontrei.
né? Quando eu disse para vocês, quem me acompanha já sabe, que eu já falei disso em outras lives, né? Eu comecei a estudar, a mergulhar nesses princípios da física quântica, fui entender dessa ferida, essas feridas, essas dores, e eu falo delas nas outras lives. Quem quiser acompanhar, elas estão todas no meu canal no YouTube, tá bem? O link está na bio. Convido que você conheça, se inscreva e esteja presente para que você não perca nenhum vídeo, porque é um passo a passo, é um caminhar, é um processo. Não é aquilo de uma pílula milagrosa que você assiste uma live e pronto, transformação aconteceu. Não. São doses homeopáticas, mas que já vão começando a acontecer a partir dos primeiros momentos em que você começa a se apropriar disso, tá? Não, já resolvi. Já tirei o moço da sala. Já resolvi. Fico feliz de ouvir, tá bom? E aqui eu paro para fazer mais uma provocação. Vamos de provocação, que eu disse que hoje tem muita provocação, né? Nada vai acontecer na sua vida por acaso. O que vai acontecer na sua vida vai acontecer se você tomar a decisão. Se você decidir fazer. É aquilo que eu disse. Eu não posso caminhar com seus pés, não é verdade? Eu posso abrir seus olhos, eu posso ajudar você a despertar, mas a decisão é você. Você vai caminhar com seus pés, tá? E aí, para você entender que mais de 90%, olha como é que esse número é altíssimo. Mais de 90%, gente, é quase todo mundo. Mais de 90% da população. Isso. É isso aí, lindeza, Dani, é isso mesmo. Mais de 90% da população. Ei, Patrícia, minha linda, vamos entrando, Francisco. Mais de 90% das pessoas estão insatisfeitas com a vida que têm. E sabe o que elas fazem? Elas seguem esperando a oportunidade. Elas seguem aguardando um milagre, sem fazer nada. Querendo que caia nas mãos delas, assim, a oportunidade que elas tanto esperam e desejam para mudar de vida, para ir para um outro lugar. Entenda, eu não estou falando de lugar, viajar, mudar, nada disso. Você está me entendendo que o lugar aqui é metáfora, né? Para sair desse lugar, desse patamar, esse lugar que a gente está aqui, tão perto do chão, que a gente tem que ficar perto do céu. Quando a gente entende isso, quando a gente começa a ver que nem o céu é o limite porque a gente pode. Querida, você também, muito querida. Uma linda noite, Patrícia. Obrigada para todos nós. Então, para a gente poder pensar nisso, nós não temos que ficar esperando que aconteça algo que vai mudar a vida da gente. Não. Olha, se eu tivesse ficado sentada no chão, esperando por algo mudar a minha vida, eu estaria até hoje. Estaria até hoje. E quantos anos mais eu perderia da minha vida, esperando que algo acontecesse para eu sair do lugar que eu estava? Entende? Eu já tinha ficado muitos. Foram poucos, não. E se eu tivesse até hoje? Tá? Então é para provocar mesmo, tá bom? Então é para você pensar o seguinte: você não tem que ficar esperando que a oportunidade chegue, caia do céu aqui, vai cair do céu nas suas mãos. Não, tá? É você pensar assim: se eu quero uma vida nova, se eu quero que o novo chegue para mim, eu não posso seguir fazendo tudo igual. Não posso. Porque tem gente que é assim, não tem? Não, eu quero sim, eu quero uma vida nova. A Cláudia tem falado tanto disso, eu quero essa vida nova para mim. Mas não faz nada diferente. Não dá um comando. Você tem que dar um comando, você tem que dar uma abertura, você tem que dar uma brecha para esse novo entrar, entende? Se você der um passo, um segundo, um terceiro, você pode ter certeza que a espiritualidade, o universo, Deus, como você quiser entender, vai começar a trabalhar junto com você. Você não vai acreditar. A princípio, principalmente se você não tem tanta fé como eu tenho. Pois é, Gilson. Mas você vai ver o tanto de coisa que vai começar a acontecer com você, porque você já está alinhado com o seu propósito, porque você já está alinhado com a sua alma, porque você não está mais na mente, entende? Mas é um processo. A caminhada, gente, é gratificante demais. A caminhada é satisfatória demais. É um alívio que dá, sabe? É uma paz na alma, é uma paz no coração, é uma leveza que parece que você vai flutuar. Exatamente, Janine, sair da zona de conforto. Sair da zona... Que não tem nada de confortável, não é mesmo?
Tá ali, eu vi outro dia uma foto assim, um peixinho no aquário desse tamanhozinho, você tá falando da zona de conforto, e tem um oceano lá, né? E ele tá ali preso na zona de conforto, olhando lá pro oceano, né? Para onde ele quer ir, né? Então é isso, né? E outro ponto pra gente pensar é o seguinte, né? Essas pessoas que ficam apenas esperando que caia essa oportunidade nas mãos, né? Elas estão agindo como se elas tivessem todo o tempo do mundo, não é verdade? Minha vida não tá boa não, eu tô com problema no meu relacionamento, não tá bom, eu tô com problema de saúde, eu tô sem dinheiro pra nada, tem dinheiro pra nada. Mas a pessoa não tá fazendo nada. Será que ela acha que ela tem todo o tempo do mundo? Exatamente. Será que ela acha que o tempo não tá passando e que daqui a pouco são 10 anos, 20, 30 que foram embora sem ela fazer nada? Eu quero provocar mesmo, tá? É a minha intenção, novamente. Se eu não provocar você, você não sai do lugar. Se eu não provocar você, vai ficar só como uma conversa. E eu quero mais que isso, tá bom? Outro ponto para você pensar é que ficar na passividade, porque a pessoa, sim, ela é passiva, não é? Pelo menos se ela não é, ela está. Se ficar na passividade, pode acabar com a sua vida. É uma morte em vida. Sim, tá? É no sentido literal e no figurado mesmo. Porque os anos vão passando e você vai se definhando. Fico feliz de ouvir, Gilson. Muito feliz mesmo. Muito feliz. É o que eu estou dizendo. É minha alma que está acordando a sua. Porque, como eu falo sempre, os meus mentores falaram isso para mim quando eu estava começando esse estudo. Tudo que você vai escutar, Cláudia, não é nada que a sua alma não saiba. Por isso que tem hora que você vai querer abrir a janela e gritar de felicidade, que você vai querer encher a casa de flor e fazer festa, pensar assim, eu sempre sabia disso internamente, era como se eu sempre soubesse. Tá bom, Gilson? Não é mesmo, não existe acaso, meu querido. Eu fico muito feliz de você, principalmente, estar me dando esse retorno, tá bom? Muito obrigada, Gouveia. Obrigada pelo respeito também, te agradeço muito, viu? Então, outro ponto para você pensar, né? Ficar na passividade vai acabar matando a sua vida, é a morte em vida, tá? As pessoas mais exitosas, e aí você busca as pessoas que têm mais êxito na vida. Boa noite para vocês também, meus queridos, vamos entrando. São pessoas proativas, são pessoas muito ativas, que trabalham, que colocam ação, né? Que sai, que vai atrás, que não fica sentado, braço cruzado, esperando cair do céu, não. As pessoas que tem, quando você busca, né, que você vai ler a vida, a biografia de pessoas que tiveram muito êxito, que tiveram sucesso. Obrigada, Gilson. Oi, Alessantejos. Acho que é isso que é seu nome. Tá sempre aqui também. Ale, obrigada pela presença, viu, meu querido? Então, para você entender que se você quer ter êxito, você precisa colocar ação. Não dá para ficar no modo passivo de forma alguma. É ser proativo. Não sei fazer isso não, Cláudia. Não sei se é isso não. A minha vida inteira eu nunca fui esse negócio de ser proativo. Vamos aprender agora. Você vai aprender comigo? Que tal? Tem desafio também. Se não tiver, você não sai do lugar não. Mas eu te garanto que você vai seguir por uma estrada que é linda, cheia de flores e curvas. Tem que ter curva, tem que ter emoção, não é mesmo? Bom, então vamos avançando aqui. E aí você vai perceber, eu coloquei aqui no meu texto, né? As pessoas que têm mais êxito são aquelas superativas, que se permitem inspirar. São pessoas que se apaixonam pelo que a sua alma deseja. São pessoas que colocam ação constante. Sabe por quê? Porque elas querem mesmo alcançar os objetivos, os resultados. Elas não querem, elas não ficam só falando. Meu desejo é... Não. Elas arregaçam as mangas e fazem, tá? Abra sua mente para me escutar, meu querido, minha querida que está aqui. Sabe por quê? Porque isso precisa entrar dentro da sua mente e dentro do seu coração também. Então abra sua mente, tá? Você não vai querer chegar ao fim da sua vida olhando para trás, pensando assim, o que poderia ter sido da minha vida, meu Deus?
não é mesmo? E aí não vai adiantar mais. Vamos pensar que o nosso tempo, ele não é ilimitado, não é mesmo? O nosso tempo, ele tá indo, ele é finito, tá? E assim, por mais que você também utilize da física quântica para bloquear a sua idade, como eu tenho feito, para que você consiga fazer com que as suas células não envelheçam, porque você precisa das suas células alcalinas, porque as suas células estando jovens, os seus órgãos funcionam melhor. Oi, Dias, oi pra você também. Oi, gente, não precisa não precisa pedir permissão para entrar, meus queridos, vamos entrando aí. E aí, você precisa de ter suas células alcalinas, você precisa de vigor, você precisa... Ah, não acredito, eu não sou seu amor não, Dias. De novo, outra pessoa? Não é possível, eu não sou seu amor. Conversa comigo de outra forma, sabe? Você aqui, primeiro, você não me ama, tá bom? Você não tem intimidade comigo, você não existe um relacionamento para você me chamar de... Eu não sou seu amor, tá bom? Isso aqui não é um aplicativo de encontro, não é sala de encontro, tá bem? Então, por favor, ou você ajusta a forma de conversar e de se pronunciar aqui dentro, ou eu convido que você saia, tá? Ah, Dan, então, pois é, eu já falei com você, eu escolhi também a minha idade, e com ela estou, né? Por quê? Porque eu tenho muita coisa para conquistar. Então, eu estou aqui trabalhando todo dia, diariamente, para que o meu corpo não envelheça. Né? Um corpo que vai envelhecendo, deteriorando, não estou falando de questão de estética, eu estou falando de questão de saúde, eu estou falando de questão de você se blindar até para não ter problemas de saúde que vêm com o avançar da idade, não é mesmo? Perda óssea e uma série de coisas, porque os órgãos eles passam a funcionar, eles não funcionam igual, né? De forma igual, eles vão perdendo muito da sua atividade. Nós sabemos disso, não é mesmo? E existem várias formas da gente potencializar esse alcalinizar das células, né? Para não deixar o nosso organismo ácido, não é mesmo, gente? Eu acho que você pode abaixar um pouquinho, viu, Dani? Eu acho que pode, hein? Depois nós conversamos isso, tá bom? Bom, e aí então é o seguinte, é você pensar que você ficar parado, esperando por um milagre, ele não vai acontecer não. Ele não vai chegar na sua vida não. E aí o que vai acontecer? O tempo vai passar, os anos vão passar, chegar lá na frente, vai cair nisso que eu disse aqui. Entenda o seguinte, em vez de ficar esperando milagre, você pode criar os seus milagres, sabia? Pode sim. E você pode criar milagres a cada dia, todos os dias. Quando você começa a entender, a colocar em prática tudo que eu estou ensinando para você, quando você começar a aprofundar no estudo desses princípios, você vai transformar a sua vida de tal forma que você vai ver o tanto de milagre, não é pouco não, o tanto de milagre que vai acontecer para você na sua vida. Estou ensinando para vocês, meus queridos. E nesse tanto de provocação, diz que é um tanto de provocação mesmo, né? E nesse tanto de provocação, nós estamos fazendo o quê? Uma faxina, uma grande faxina dentro da nossa mente. Pode acreditar mesmo. Nós estamos fazendo uma grande faxina dentro da nossa mente, uma limpeza pesada. Vamos entender que a nossa mente ela está toda suja. E que aqui, gente, haja lisoforme, eu coloquei aqui, haja lisoforme para desinfetar toda a nossa mente, tirar tudo que a gente precisa tirar e colocar aquilo que deve estar dentro dela, aquilo que, ao invés de comprometer a realização dos nossos sonhos, que possa nos ajudar a chegar até eles mais depressa. Escutando a voz da sua alma, Aldemir, o que tem que ficar bem claro para nós? Que a voz mais forte não pode ser a da mente. Quando você entender isso, você já está estabelecendo uma conexão da mente com o coração. Você vai entender o seguinte, não é a mente que vai falar mais alto na minha vida, não.
Se você quer uma vida de abundância, não pode ser a mente. É quando a gente diz assim: algumas pessoas estão na mente, outras estão na alma. Quem está na mente fica preocupado, está angustiado, está desesperado. Fica sempre pensando num plano B, né? Ah, e se acontecer isso, eu não já tenho um plano B. Está sempre preocupado. Quem está na mente vive assim, angustiado, estressado, preocupado, né? E o que a mente vai fazer? Vai sempre atrair para você, fazer com que você manifeste situações em que você fique mais preocupado. Ou preocupado como você está. Agora, quando você está na alma, você consegue perceber que você está leve, você tem confiança, você entrega seus dias nas mãos de Deus. Porque você está fazendo sua parte, não tá? Então você está traçando o seu destino. Quando eu saio do meu quarto, eu já criei o meu dia no momento da meditação, que não dá para ficar sem também. Inclusive, nós vamos fazer um dia aqui o passo a passo da meditação. Vou fazer aqui, tá? Porque não adianta, você não vai conseguir chegar lá na frente se você não colocar 10 minutos que seja de meditação todos os dias. É fundamental, é importantíssimo, tá bom? Para o seu fortalecimento. E, inclusive, a meditação é boa para tanta coisa que vocês não vão nem acreditar por tanta coisa que é boa. Não dá para ficar sem mesmo, não dá. Bom, e aí então, né, eu coloquei aqui no meu texto, com essa limpeza, nós vamos mudando a nossa mentalidade, nós vamos mudando o nosso paradigma e dessa forma, em vez de esperar pela oportunidade, nós vamos criar a oportunidade. Por quê? Porque a gente entende e aí a gente já consegue realmente perceber que a gente está no controle, não é mesmo? Sim, acenando para vocês, meus queridos. Eu vou fazer o passo a passo aqui, tá bom? Depois a gente conversa, eu vou te falar disso depois. É fundamental. Nossa, é maravilhoso, Gilson, você vai ver. E a única maneira que nós podemos fazer isso é reprogramando a mente, eu falo sempre disso, né? E você vai precisar pensar o seguinte: em quem você tem que se transformar para converter-se nesse tipo de pessoa que vai manifestar os seus sonhos? É isso aí, Dani. Eu vou ensinar, nós vamos fazer um dia aqui, tá bom? Você vai ver que não é... Eu tenho ensinado algumas pessoas nos atendimentos individuais, tá? Eu tava com uma ideia de uma coisa aqui, eu não vou falar por enquanto não, as ideias chegam, eu preciso desenvolver no papel primeiro, depois mas eu quero falar disso. A meditação é o ponto-chave, tá? Então eu coloquei aqui, por isso você tem que se transformar, né? Você vai ter que se converter num tipo de pessoa que vai manifestar esses sonhos, porque vamos entender, a pessoa que você é hoje, essa pessoa aí, ela não vai manifestar os sonhos da sua alma, não vai, né? Nós temos que pensar o seguinte, nós temos que nos converter nessa pessoa que vai manifestar essa vida de abundância. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Adécio, muito obrigada, viu? Vamos entrando, meus queridos. E aqui a gente tem que entender também esse sentido amplo, a amplitude dentro desse termo, dessa palavra, da abundância, né? Quando a gente fala em abundância, a gente está falando da abundância de tudo, de saúde, de dinheiro, de amor, não é mesmo? Só que é o seguinte, a abundância, ela é criada primeiro na nossa mente. Ah, você vai ver como é que é maravilhoso? Então, outro dia eu estava com uma pessoa também, estava ensinando para essa pessoa fazer, sabe? Ela achou que seria um bicho de 7 cabeças, de 11 cabeças, de 1000 cabeças. E foi tão super tranquilo, maravilhoso, tá? Você vai ver. Vou te dar um passo a passo. Assim, eu custei para chegar nesse ponto da meditação, eu fiz muitos cursos. E aí eu fui pegando um pedacinho daqui, um pedacinho dali, um pedacinho daqui, eu montei o meu jeito de meditar. É esse que eu vou ensinar para vocês, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, a abundância, ela tem que ser criada na nossa mente. Boa noite para vocês também, meus queridos. Primeiro você tem que ser abundância, para depois você ter. Do jeito que é dentro, é fora. Então de nada adianta você querer ter uma abundância de saúde se você não se sente abundante nessa saúde. De nada adianta você querer ter abundância financeira se aqui dentro você está angustiado o tempo inteiro, que você está com medo do seu dinheiro não dá até o fim do mês.
entende? Que primeiro você tem que ser. E aí, quando você vai fazendo, no início pode ser que você não acredite muito, mas o seu cérebro não distingue fantasia de realidade, por isso que é importante a repetição. E você vai fazendo os exercícios, uma hora não tem jeito não, uma hora isso é manifestado para você. Porque no momento quando você começa a criar essas cenas, quando você vai fazendo esse exercício e a gente faz emendadinho com a meditação, você está criando. Se você está criando, já existe, entende? Por isso que não tem como não chegar. Não tem como não chegar. E chega tudo que você quiser, tá bom? E aí você é pensar o seguinte, você só vai ter êxito, né? Eu coloquei aqui no meu texto, se você estiver vivendo isso, se isso estiver dentro de você. Você precisa sentir, você precisa viver essa abundância aqui dentro, entende? E para ter essa vida de abundância, para você, acenando para vocês, meus queridos, Raul, Rogério, Edu, Jefferson, para você ter êxito, você terá que transformar-se. Você vai ter que se converter numa outra pessoa. Porque do jeito que você é, você não vai ter êxito, não. Do jeito que você é hoje, você vai continuar manifestando o que você tem hoje, tá? E aí agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar para vocês algumas coisas que a gente deve dizer sim, algumas coisas que a gente deve dizer não. Vamos entrando, meus queridos? Geralmente eu abro o texto na segunda e fecho na quinta. Na quinta-feira a gente fecha esse texto, tá? Boa noite para você também, Rogério, para todos nós, Jefferson, João Paulo, vamos entrando. E aí vamos pensar o seguinte, algumas coisas aqui já, pra gente já poder dormir com isso na nossa mente, tá bom? É muito importante que você cuide, mas é cuidar mesmo, sabe? Passar um pente fino, passar um filtro em tudo que você vai ler, em tudo que você vai escutar, a partir de agora. E que você dedique uma parte do seu dia para leituras. Ei, gente, boa noite, vamos entrando. Para leituras dentro disso que a gente está falando aqui, poder da mente, ou que você assista vídeos, ou que você leia publicações que falam disso, que vão falar de física quântica, que vão falar de despertar espiritual, tá? Você precisa destinar um tempo a essa leitura, porque nós temos que encher sua mente disso, entende? Nós temos que colocar tudo isso dentro dela para ocupar espaços que podem estar aí vazios, que poderiam ser preenchidos com coisas que vão destruir você, tá? E aí fica muito atento com o que você lê, fica muito atento com o que você dá like. É importantíssimo falar disso, tá? Eu parei de ouvir, não dá para acompanhar notícia, não dá mesmo para acompanhar notícias e jornais, descarta da sua vida. Você vai ver que algumas coisas você vai fazer de forma muito espontânea, sabe? Que você não vai sofrer para fazer, que você não vai ter dificuldade para fazer, não. Você vai se desligar, assim, de coisas que estavam impedindo você de avançar. Vocês vão perceber isso. Se você estiver mesmo levando muito a sério o que eu estou falando, se você estiver mesmo realmente desejoso de viver essa vida de prosperidade e abundância e abraçar tudo que eu estou dizendo, algumas coisas você vai fazer com muita naturalidade. E você vai sentir, assim, um estado... Você vai... sabe assim, de ficar em estado de graça, sabe? Na paz, uma serenidade que vai invadir o seu ser. Então, e presta atenção no que você vai ler, presta atenção no que você vai dar like, tá? Tudo que você dá like, o seu cérebro, ele está entendendo que você está validando, que você está concordando. Toma muito cuidado com aquilo que você dá like. É seríssimo sair dando like em tudo, em coisa que você desaprova. Porque é isso que você está atraindo para você, entende? Isso fica armazenado, aquele like ali, tá? Fica armazenado. Você pensa que passou, deu o like e acabou? Não. Agora, quando você está dizendo assim, eu concordo, tem um consenso, eu comungo dessa ideia. Então, se é algo realmente para o seu crescimento, dê o like, leia, se aproprie, lê de novo, aí sim. Aí você está trabalhando para você, não é mesmo? Outro ponto que eu acenando para vocês, meus queridos, uma linda noite para todos vocês.
Ei, gente, vamos entrando aí. Outra coisa que eu coloquei aqui, para você colocar foco e atenção quando você estiver desenvolvendo suas metas, quando você estiver traçando seus objetivos, esses que vão te levar ao seu sonho. Então, coloca foco e atenção. Não deixa que nada te distraia, tá bom? Pensa o seguinte, quando você destina o seu tempo a alguma coisa, o que acontece? Você coloca a sua atenção, não é? Naquilo que você coloca a sua atenção, ele tende a crescer, ele se expande. Se você para um pedaço do dia, coloca atenção em algo, você faz com que aquilo cresça. E daqui a pouco é nisso que você se converte. Isso é poderosíssimo. Então precisa sim colocar foco e atenção naquilo que você quer ver crescer na sua vida, tá bom? E não colocar naquilo que você não quer. Deixa eu só colocar uma aguinha aqui. Só um minutinho, gente. E aqui então nós vamos para o terceiro ponto, que é o seguinte. Você vai ter que deixar de se conformar com certas coisas. Sim, sabe aquilo de eu queria 9. Ah, mas eu vou me contentar com 2 que tá bom. Não faça isso não. Quando você começa a fazer isso, você dá um comando para sua mente de menos-valia. Você dá um comando para sua mente de que você não tem muita noção do seu real valor, entende? Então você precisa deixar de se conformar com certas coisas, porque aí sim você vai mudando a sua mente por completo. Você está dizendo para sua mente, eu não mereço só isso não, de jeito nenhum. Eu mereço 10, eu mereço 100. Só tem... se eu mereço 100, essa situação tem 20 para me oferecer? Não, isso não é para mim, não é mesmo, tá? Então, todos nós, não é mesmo? Todos nós. Outro ponto é planificar, é colocar num papel, é ter uma agenda. Isso para mim é muito fácil, eu sou professora, eu gosto das coisas anotadas no papel. Eu ensino meus alunos também a usar a agenda. Se você não tem esse hábito, precisa aprender. Tem que traçar metas diárias. Você tem que escrever diariamente, antes de dormir, pegar esse caderno, né? E ler assim, o que é que eu fiz aqui para hoje, o que eu coloquei para fazer hoje? E vai colocando um X. Eu fiz isso, eu caminhei, eu fiz isso. O que eu fiz aqui? Marca um X. Você vai ver, inclusive, a questão do prazer que você vai ter de perceber, enxergar as coisas que você fez, tá? É importantíssimo planificar, colocar no papel. Dessa forma também você não procrastina, não é mesmo? Você evita distrações. Oi, Cláudio, boa noite para você também. Vamos entrando. Exatamente, Rogério, é isso aí. Vamos avançando então, meus queridos. E aí, essa questão da planificação é importante também para a gente poder conseguir gerenciar o nosso tempo. Tem gente que fala assim, Cláudia, mas isso que você está falando, que você está ensinando aí, leva muito tempo, eu tenho que tirar tempo para meditar, eu tenho que tirar tempo para planificar. Como assim? O meu dia é muito apertado, eu não tenho tempo isso não. Então eu vou dizer para você o seguinte, eu fico me colocando por trás dos bastidores. Eu fico sempre pensando o que é que as pessoas que estão me escutando poderiam levantar de questionamento, né? E aí eu posso dizer a você o seguinte, as pessoas, elas não têm falta de tempo, elas têm falta de planificação, de organização, tá? O tempo, gente, as horas do dia são as mesmas para todo mundo. Então, se você planificar, você vai ver que você vai conseguir dar conta de fazer muito mais coisa do que você faz. E detalhe, você não vai chegar ao fim do dia esgotado, estressado, cansado. A gente fica muito estressado, cansado, quando você está sem controle, quando você sai fazendo as coisas, tudo desembestado, não é mesmo? Aí você fica sem controle, você fica cansadíssimo, estressado. Gente, o que é que eu tinha que fazer para hoje? Não sei, entende? Quando você planifica, as coisas fluem de forma mais leve, você produz mais e a sensação de prazer é maravilhosa no fim do dia, que você consegue ver que você cumpriu o que você planejou. E isso para sua mente também é fantástico, tá? Ela está entendendo que você está realmente
dando os passos que você precisa dar para cumprir o seu sonho. Mente positiva para enfrentar os desafios. Nossa, isso é importantíssimo, não é mesmo? E como, tá? A questão é a seguinte, o ponto não é evitar os problemas, porque a gente não vai conseguir, tá? O ponto é a questão, o ponto-chave, vamos pensar assim, é como que a gente lida com os desafios. Muito obrigada, Washington. Uma linda noite para vocês também, para todos nós, com muita paz, igual você escreveu aí. Ai, Dani, você vai aprender, você vai ver, você vai aprender, tá bom? Eu falo sempre, a gente não nasce sabendo, é um aprendizado constante, mas na hora que você aprender a usar a agenda e planificar, você não vai querer mais ficar sem, você vai ver. Você vai ver as coisas rendendo muito na sua vida, seu dia rendendo mais. Você vai ver como se seu dia tivesse mais horas. Você vai ver. Você vai pensar assim, nossa, eu consegui fazer tudo isso hoje, maravilhoso, sabe? E essa questão da mente positiva para enfrentar os desafios, né? Vamos pensar assim, o que vai realmente travar você, brecar você, não é o desafio, mas é a forma como você lida com ele, sabia? Sim, tá? E aí, vamos pensar o seguinte, quer ver? Imagina que você está numa estrada, tá? Você tá numa estrada, vamos pensar, você está numa estrada a pé ou de carro, imagina a cena. E aí, chegou ali num certo ponto que tem um desafio para você, tem algo ali, tem um obstáculo, vamos pensar ali, no meio do caminho, no meio da estrada. Aí você para, se você está a pé ou de carro, você para, você dá uma olhada para trás e você olha para o obstáculo e aí a sua mente coloca para você assim. Você vai aprender comigo, eu vou ensinar, tá bom, Gilson? E aí você olha para o obstáculo, você olha para trás, então você pensa assim agora. A sua mente vai e coloca para você. Ai, vamos voltar? Vamos voltar? Você não vai conseguir ultrapassar esse obstáculo não, vamos voltar? Vamos lá, vamos para onde a gente estava mesmo? Não vamos mexer com esse negócio de ir atrás do sonho, não? Vamos embora, porque olha ali o obstáculo ali. Aí você segue sua mente e volta. E desiste do que você estava perto de conseguir, sabe por quê? Porque atrás de todo grande desafio tem uma grande bênção, tá? Então isso é importantíssimo. A maneira como você lida com o seu desafio é que vai determinar se você vai ter êxito, se você vai ter sucesso ou fracasso na sua vida, tá? E o mais importante é o seguinte, a sua mente, você lembrar o seguinte, a sua mente ela vai tentar te convencer de voltar, de parar. Mas você precisa reagir, você precisa seguir em frente. Você passe o que passar, aconteça o que acontecer, é o seu sonho. É o sonho legítimo da sua alma. Você não tem outra vida não, é só essa. Tá? Então é você aprender a controlar as suas emoções, a gerenciar os seus pensamentos, é importantíssimo fazer isso. É você dizer, não, eu vou conseguir. Nenhum obstáculo é maior do que eu. Eu vou conseguir sim. Vou porque eu desejo. Não é o nosso desejo que comanda? Então, eu vou conseguir sim. Eu acredito em mim, eu acredito no meu poder. Eu vou conseguir sim, tá? E aí, então, para que você possa dirigir, para que você possa se dirigir aos seus pensamentos, dirigir os seus pensamentos com o que você quer e não com o que você não quer. Porque se você deixar solto, a mente te conduz para aquilo que você não quer, tá? Agora vamos de história? Então, pode tomar aí o seu drink, tomar o seu chazinho, comer o seu lanche. A história é assim. Eu quero que você imagine essa cena também, tá bom? Você está andando a pé, tá? Você está andando a pé numa outra estrada. E ali, então, você está andando, você está indo para um lugar que você deseja muito. A sua alma que está te conduzindo, sabe? E você está indo esperançoso, cheio de alegria no coração, leve, solto, feliz da vida. Aí pronto. Aí você enxerga o quê? Um obstáculo. Vamos pensar que tem duas pessoas vivendo essa mesma situação em momentos diferentes. Você vai ver com qual delas você se identifica.
A primeira pessoa enxergou esse obstáculo como um elefante enorme, impedindo que ela passasse. Ela tinha que passar ali, naquele lugar, não podia ser aqui do lado, é ali, onde está o elefante, como a barreira. A pessoa olhou, viu o elefante, chegou bem perto, um elefante. Não posso. Muito obrigada, Eduardo. Não posso, vou ter que voltar. E a pessoa volta. A mesma estrada, num outro momento, um outro dia, uma outra pessoa. E a pessoa enxergou o obstáculo como uma pedra. Não uma pedrinha pequena, uma pedra grande. Mas ela chegou perto e falou: eu posso saltar, eu posso pular, eu posso atravessar. Não, eu vou seguir. Essa pedra aqui não vai me impedir, não. Veja bem, era o mesmo desafio. O que mudou então? O olhar. A maneira como você enxerga o seu desafio é que vai determinar se você vai ter êxito ou se você vai fracassar, tá? Então fica muito atento com isso, tá bom? Pensa que você precisa decidir como é que você vai ver as coisas, tá? E novamente, o que te impede de avançar não é o desafio que vai aparecer diante de você, porque eles vão continuar surgindo, mas é a maneira como você lida com eles, tá bem? E repetindo, né? Porque algumas coisas a gente precisa repetir, sim. Depois que você ultrapassa, cada desafio tem uma grande bênção. É o que a gente fala que é a compensação, a mão de Deus, é o apoio da espiritualidade. Você é ancorado com a espiritualidade, você não está sozinho nunca. E isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso, tá? Tem uma coisa também que você precisa entender. Coloquei aqui no meu texto. Quando você começar a fazer essa reprogramação aí em sua mente, pode ser que algumas pessoas do seu convívio, amigos, familiares, gente do seu trabalho... Ai, muito bem, Dani, eu também. Sim, Gilson, o ego nos engana, nos trai, a mente também. Mas você tem como sair dele e ser guiado pela sua alma, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Outra coisa que você precisa entender, mais provocação. Quando você começar esse trabalho, esse exercício da reprogramação mental, pode acontecer que algumas pessoas do seu convívio comecem a dizer, a sentir, a achar que você está diferente. Porque você está mesmo, né? Você está deixando de ser um igual, não é mesmo? Sendo um igual, você não vai chegar onde você quer, não. Então, pode ser que umas pessoas enxerguem você como diferente, como estranho, como um esquisito, como uma pessoa incomum. Pode ser que algumas pessoas te vejam assim e pode ser que algumas pessoas falem com você isso, tá? Pode ser até que te chamem de doido. Você tá ficando doido? E novamente, não tenta convencer ninguém do que você está fazendo, disso tudo que está entrando em sua mente. Não tenta convencer ninguém. Não tenta, porque é uma perda de tempo. Eu não fiquei lá no feed, eu não fui no direct chamando você e colocando lá assim: oi, aqui, vão na live hoje, eu vou te ajudar nisso, aquilo, naquilo outro, aqui, vai lá na live, que eu tenho certeza que isso... Eu não fiz isso, eu não faço isso. Eu não tenho que convencer ninguém. Eu estou aqui para ajudar a despertar as almas que já estão aí nesse ponto, que elas estão ansiando por isso, desejosas, que elas anseiam isso, entende? Então, se você tiver que convencer alguém, convence a sua mente, não convence parente, amigo, conhecido, marido, mulher, não convence não, vai ser perda de tempo, tá bom? E você, entendendo, se você for visto, chamado de esquisito, de estranho, de incomum, né? De doido, releve também. Porque as pessoas estão em níveis diferentes, tá? Se essa pessoa em determinado momento quiser estar nesse nível que você está, ótimo. Mas que seja por ela, que seja um desejo da alma dela. E não que você tá aí nesse trabalho de convencer essa pessoa, tá bem?
Eu tô falando porque para você evitar desgaste, coisa que não vai valer a pena, que você não vai conseguir. E novamente, vamos investir o tempo naquilo que vai valer realmente a pena. Vamos investir o tempo na construção do que você quer. E não em ficar tentando convencer o outro, tá bom? Pode ser também que essas pessoas, elas tenham uma certa expectativa para você. Sabe quando a pessoa cria expectativa para o outro? Não tem isso? Às vezes o marido para a mulher para o marido, o filho para a mãe para o filho, né? Irmão com irmão, às vezes tem isso também, irmão, enfim. E aí para você entender que essas pessoas, elas têm uma certa expectativa que elas criaram para você, né? E pode ser que como ela já tem essa expectativa, que ela não aprove, que ela não goste dessa sua nova versão. Claro que pode ser. Se ela queria uma coisa diferente para você, não é mesmo? Mas vamos pensar, você não tem que se encaixar no molde dos outros. Você tem que se encaixar no seu molde. Você já tem um molde. Ele está aí dentro de você. A sua alma tem o seu molde, tá? E para outra coisa também, para ficar bem claro, você não... Que bom, Gilson. Ô Gilson, olha, eu vou dizer, a história é a mesma, só muda o personagem, tá bom? Então, é o seguinte, coloquei aqui no meu texto, não, você não está mudando, entenda isso também. Você está descobrindo quem você é de verdade. Não é que, nossa, fulano mudou tanto, é outra pessoa, não. Fulano despertou, entende? Oi, meus queridos, vamos entrando aí. Fulano despertou, ela não é outra pessoa, não. Ela simplesmente, coloquei aqui, descobriu quem ela é de verdade. Então, não permita que ninguém decida nada por você, para você, tá? Quando você deixar alguém decidir por você, pensa uma coisa, lembra de uma coisa, isso não é decisão, isso é imposição. Ninguém tem o poder de decidir nada sobre sua vida, nem sobre você. Tome muito cuidado com isso, que às vezes a gente dá esse comando, às vezes a gente dá essa permissão. E isso é você jogar por terra tudo o que você quer para você. Isso é você abrir mão do seu sonho. E aí você tem que ver se vai valer a pena, tá bom? É para pensar e pensar muito, não é mesmo? Outra coisa que eu coloquei aqui, pode ser que você seja chamado de ovelha negra. Mas eu quero que você pense comigo o seguinte, meu caro, minha cara que tá aqui, vamos de provocação. Só quando você deixar de seguir o rebanho daquelas ovelhas branquinhas, das ovelhas comuns, das ovelhinhas todas iguais, né? E você for uma ovelha desgarrada, é que você vai começar a brilhar a sua verdadeira luz, a sua verdadeira essência, tá? Acenando para vocês, meus queridos. E aí você vai passar a escutar a voz da sua alma. Você vai começar a cumprir o seu propósito de vida, a realizar seus sonhos. O que é escutar a voz da sua alma? Eu sempre coloco, né? Tem essa hashtag que eu criei nas minhas publicações, eu coloco todas, né? Eu falo de vez em quando disso. Nas lives eu falo sempre. O que é escutar a voz da sua alma? É você escutar a sua voz interior. É você agir baseado nos seus princípios. É você escutar seguir o que diz a sua intuição. Isso é você escutar a voz da sua alma, né? É você começar a pensar por si mesmo. É deixar de dar os desígnios, o comando da sua vida, tirar esse comando da sua vida, estava nas mãos de alguém. Isso é escutar a voz da sua alma, tá? Vamos de história? Tem outra história aqui agora, vamos lá. Toma um pouquinho do seu drink aí. A história é assim. Um pai,
ele tinha o hábito de ir com o filho para o quarto para fazer o filho dormir, né? Era um menininho de 6 anos, tá? Então o pai entrava com o filho para o quarto, o filho deitava, todas as noites ele fazia isso. Obrigada, Andrei, obrigada, viu? E o pai entrava com o filho para o quarto, o menininho deitava e o pai dizia assim: filho, eu sou seu fã. É isso aí, Dani, isso mesmo. Então o pai falava assim para o menininho: filho, eu sou seu fã, você é o meu número 1, você é a pessoa mais importante, você tem um grande valor. O sangue que percorre em todo o seu corpo, meu filho, é sangue de vencedor. Tudo que você quiser conseguir na sua vida, meu filho, você vai conseguir manifestar. Tudo. Não há limite para você. E o pai falava isso todas as noites para o menininho de 6 anos. E aí o menino adormecia escutando o pai falando isso. O menino dormia, o pai saía do quarto, apagava a luz e tal. Aí chegou uma noite lá que o pai demorou mais para chegar em casa, para sair do trabalho. E quando ele chegou, porque o filho esperava pelo pai na cozinha, junto com a mãe, ou na sala, em algum lugar da casa. E nessa noite o pai chegou e o menino já estava no quarto. Ele chegou mais tarde, né? Então, ele ficou com a mãe na cozinha conversando, o pai. De repente, o menininho chega lá na cozinha e o pai fala assim: meu filho, o que você está fazendo aqui? Já é tarde demais. Já era para você estar dormindo, meu filho. Aí o menininho fala assim com ele: pai, mas você não estava lá para dizer quem eu sou. Pai, eu me esqueci de quem eu sou. Eu não consigo dormir se você não me falar quem eu sou. Então, essa história aqui, ela vem agora para fechar, né? Que a gente está falando de, às vezes, a gente dá o comando, né, da nossa vida para os outros, né? Então, é assim. O que eu quero que você pense comigo? Se você não tiver força e trabalho mental constante, né? Entenda, pode chegar alguém dizendo para você o que você deve fazer, pode chegar inclusive alguém falando que você é determinada pessoa, você é assim, você é assado, você é desse jeito, igual o pai falou para o menino. E aí é para provocar também. Você vai esperar que as pessoas digam quem você é? Você precisa de alguém para dizer para você quem você é? Senão você não consegue dormir? Entenda o dormir como seguir a sua caminhada. Será que você precisa de alguém para dizer para você quem você é? O que você vai conseguir manifestar? Não precisa. Mas você precisa se fortalecer em relação a isso, tá bom? Essa história é para provocar mesmo, tá? Provocar convidando a você a rever uma série de coisas, não é mesmo? Se você permitir que alguém faça isso com você, você pode esquecer seu sonho, porque você estará entregando o poder da sua vida nas mãos dessa pessoa, não é mesmo? E isso também é muito sério, não é? Bom, meus queridos, tem uma música. Essa música chegou, como vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu não busco a música que me encontra. Quem está me acompanhando sabe disso, não é mesmo? Então vamos de música, essa música chegou para mim e vamos lá. Deixa eu só colocar um pouquinho de água aqui. Você pode tomar o seu drink aí pra gente fechar. Vocês vão cantar comigo, eu acho que tem muita gente aí que conhece. Tá? E foi muito interessante que na hora que a música chegou, meu corpo arrepiou. Aí eu falei, deixa eu escutar de novo. Eu sabia cantar, mas eu fiquei... eu tenho isso muito, já falei com vocês, né? Isso de arrepiar nas situações assim. E aí eu falei, porque eu arrepiei da música inteira, do início. Porque às vezes eu arrepio um pedacinho e tal. Meu corpo arrepiou inteira. Eu falei, deixa eu ouvir de novo. E eu arrepiei de novo. Falei, vai essa música mesmo. Então, vamos lá, com os arrepios todos. Porque eu peço sempre a Deus, aos anjos, que me inspirem aqui no que eu vou escrever.
e tenho certeza que eu falo também com as músicas, existe uma vibração também na música, e tem algumas coisas que a gente pode retirar e que não necessariamente às vezes não é a mensagem que o compositor colocou ali, mas é o que eu estou imprimindo nesse momento, é o que você está imprimindo agora enquanto você recebe, tá bem? Vamos lá então? Então vamos lá. A vocês, meus queridos, que aqui estão comigo nesse trabalho maravilhoso dessa reprogramação mental, tá? E aos sonhos nossos. Vamos lá então, de música, né? Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa e nessas ilhas cheia de distância. Miranda chorou com a história. Essa história é forte, né, Miranda? É assim. Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa e nessas ilhas cheia de distância. O meu blusão de couro se estragou. Ouvi dizer num papo da rapaziada que aquele amigo que embarcou comigo, cheio de esperança e fé, já se mandou. Sentado à beira do caminho pra pedir carona, tenho falado à mulher companheira. Quem sabe lá no trópico a vida esteja mil. E um cara que transava à noite no Danúbio azul me disse que faz sol na América do Sul, que nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olha o Concorde que vem vindo do estrangeiro, o fim do termo saudade, como um charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela arranjou um amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Até parece que foi ontem minha mocidade, com diploma de sofrer de outra universidade. Minha fala mineira, quero esquecer o francês. E vou viver as coisas novas, que também são boas. O amor, o humor das praças, cheias de pessoas. Agora eu quero tudo, tudo outra vez. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olha o Concorde, que vem vindo do estrangeiro, o fim do termo saudade, como um charme brasileiro, de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela arranjou um amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Não precisa interpretar, mas eu gostaria. Há muito tempo que eu estou longe de casa. Vamos pensar a casa essa aqui? O tempo que a gente para longe da nossa casa, não é mesmo? Eu passei muito tempo longe da minha, anos, tá? Então, há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa e nessas ilhas cheias de distância, o meu blusão de couro se estragou. Ouvi dizer num papo da rapaziada que aquele amigo que embarcou comigo é alguém que já foi, né? Já não está mais aqui, nessa dimensão, né? Cheio de esperança e fé, já se mandou. Sentado à beira do caminho para pedir carona, tenho falado à mulher companheira, quem sabe lá no trópico a vida esteja a mil e está, não é mesmo? E aí, aqui no finalzinho, quando diz assim, né? Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Que nós estamos aqui aprendendo, não é mesmo, gente? Nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo, né?
esse trabalho de expansão, de crescimento pessoal, emocional e espiritual, ele não para, ele não acaba mais. É um aperfeiçoamento constante, não é? Por isso que a gente usa o gerúndio, eu adoro usar o gerúndio, crescendo, expandindo, avançando, evoluindo, sempre com gerúndio, né? Por quê? Porque é um trabalho que não vai acabar. Enquanto a gente estiver vivendo, seguindo, nós estaremos crescendo. E eu desejo que seja que nós estejamos juntos aqui, né? Eu desejo que a gente continue aqui nesse crescimento coletivo, né? Aqui a gente está fazendo pode ser visto como uma terapia, pode ser visto como uma mentoria coletiva, sim, é um crescimento que acontece aqui e aí, dentro de cada um de vocês. E novamente, se você me escutar com a mente aberta, essa reprogramação ela já está acontecendo aí. E se já está acontecendo aí, meu caro, minha cara, aproveite, porque você está começando uma nova página de história da sua vida. E não é qualquer história, não. História de abundância. É uma história, sabe aquela vida do sonho? Então, é essa vida dos sonhos. Meus queridos, estamos fechando. Na verdade, o texto não. Eu vou fechar o texto na quinta-feira, tá? Convido você para que venha novamente para a gente fechar o texto. Tem dicas que eu não falei aqui, que eu vou falar na quinta, tá? E eu espero por você. Combinado? Mais uma vez, gratidão por dedicar. Muito obrigada, Gilson. Obrigada por você estar aqui, tá bom? Mais uma vez, gratidão pela presença de cada um de vocês, pela confiança, pelo carinho. Me sinto abraçada, me sinto tocada em alma com o carinho de vocês, tá? Com a energia de vocês. O Deus amor em mim reconhece e cumprimenta sempre o Deus amor que habita dentro de cada um de vocês. Gratidão, meus queridos. Até quinta, uma linda, abençoada noite com muita luz e já com muita coisa acontecendo aí, um renovo, uma faxina, tirando coisa, colocando coisa, para a gente poder avançar mais e mais. Um beijo no coração de cada um de vocês, meus queridos. Amém. Uma linda noite para vocês também.